Eu quero que durante toda a ministração essa imagem fique aqui atrás de mim, tá bom? Pode ser? A igreja diz amém? Amém. Amém. Eu quero falar para os irmãos hoje sobre o tema da mensagem. Como já falamos, nós estamos neste mês de setembro trazendo ministrações, trazendo a memória da igreja, lembranças e feitos do Senhor no nosso meio, nesse 45º ano de testemunho da igreja do Senhor aqui na localidade de Vitória, né? E o tema da mensagem de hoje é: eis que faço coisa nova, e o Espírito foi dado à igreja. Vou repetir: eis que faço coisa nova, e o Espírito foi dado à igreja. Irmãos, nós vamos falar de alguém que é muito sensível, mas também que é muito poderoso, que mexe muito comigo sempre que eu tenho um tempo com oração, sempre que eu me direciono à pessoa do Espírito. Comumente eu sou muito tocado, porque eu sei que a minha existência, a nossa existência e a existência da igreja está nas mãos dele. Nós não temos como sustentar uma obra sem que esta obra seja guiada pelo Espírito Santo. Aqui eu tenho atrás de mim uma imagem das antigas. Este para mim é o melhor quadro, é a imagem que mais me fascina quando eu penso na história da igreja. Tem muitas outras imagens, mas é esse povinho aí, esse núcleozinho de gente simples, pobre, humilde. O irmão Valtir ali com a Bíblia na mão, que é a característica dele, ele dizia assim: onde não couber a palavra, a mim também não me cabe. Onde eu não puder entrar com a minha Bíblia, ali não cabe a mim entrar. E ele sempre fazia questão de levar às mãos a palavra. Essa imagem tem mais de 35 anos. Talvez já estivéssemos pelos 10 anos, 8 a 10 anos. Vejo ali pelo perfil dos irmãos. Depois nós podemos identificar alguns deles ali. Mas isso é para vocês, ficar na memória de vocês, né? Deus fazendo coisa nova no nosso meio. É sempre assim, Deus surpreendendo, fazendo coisa nova através do seu Espírito. Irmãos, o texto que eu recebo hoje, e recebi do Espírito para trabalhar com vocês, está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, apenas a primeira parte dele: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quero fazer um relato aqui do contexto em que esse texto aqui foi escrito. No momento que os discípulos viviam quando este texto foi escrito e esta palavra foi dada pelo Espírito Santo de Deus, né? Através de Jesus aos seus discípulos. Jesus estava prestes a ascender ao céu. 40 dias haviam se passado desde a ressurreição. O clima era de nostalgia, de despedida. No Monte das Oliveiras, o Senhor dava as suas últimas recomendações aos discípulos. Para alguns, o sentimento era de orfandade. Para outros, pura frustração. Afinal, não estava totalmente claro para eles quando de fato o Senhor restauraria o reino de Israel, livrando-os do jugo romano
e restabelecendo o glorioso trono de Davi. Essa era a expectativa desses homens. Mas agora, depois de contemplarem, de acompanharem o Messias, aqueles que eles acreditavam que restauraria Israel, ir para uma cruz entre ladrões, ser crucificado, certamente aquela foi uma imagem de derrota. Mas esperávamos, lembra dos discípulos no caminho de Emaús, a decepção deles, a frustração deles? Não era isso que esperávamos do Messias, do Cristo. Aqui também existe uma frustração. Jesus insistentemente dizia que ele não ficaria com eles, mas que também não os deixariam órfãos, que ele iria para o Pai, que ele iria preparar lugar, preparar morada, mas não vou deixar vocês órfãos. Mas eles não conseguiam desapegar, porque era o Mestre. E ali, confusos e desorientados, eles ouvem o Senhor pedir-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e que aguardassem na cidade o cumprimento da promessa do Pai. E então, com os olhos levantados aos céus, eles veem atônitos o Senhor desaparecer nas nuvens. Pare para imaginar isso. Pare para imaginar isso. E não era só os 12, tinha muitos discípulos ali. Tinha muitos. Pedro deve ter perguntado: e agora, João? E agora? Choroso, João deve ter respondido: calma, Pedro, vamos fazer tudo conforme ele nos ordenou. É assim, a conversa entre eles era essa. E agora? E agora, José? E agora, Pedrão? Calma, Pedro. Voltaram para Jerusalém, sozinhos, agora sem o Senhor. Sem o Senhor. Quando ali chegaram, foram direto para o cenáculo. Provavelmente para rememorar os momentos que estiveram com Jesus naquele mesmo lugar, onde celebraram a Páscoa, tomaram a ceia com o Senhor. Tudo para lembrar dele. Devem ter conversado sobre os seus feitos, relembraram suas palavras e das coisas que ele gostava de fazer ou de comer. Quem sabe também das suas brincadeiras. Jesus era bem-humorado, irmãos. Foram 10 dias nessa fossa, até certamente a promessa se cumprir. Ah, se ele tivesse aqui, um disse, outro teria afirmado: lembro-me que comemos juntos ali. Outro: nesse lugar ele curou um coxo, ali ele gostava de orar. Não é assim que a gente faz com as pessoas de que a gente se despede? A memória, a lembrança, não foi diferente com esses homens. Eles simplesmente disseram: vamos esperar o que vai acontecer. Porque ele disse: vão para Jerusalém, esperem lá. Deixa que o resto comigo. Apenas aguardem. É mais ou menos o que um povinho como esse fez há muitos anos atrás. Teve que aguardar, teve que esperar. Fazer o quê? Deixamos uma estrutura denominacional e agora fazer o quê? O que nós não queremos, nós já sabemos. Mas e aí? O que Deus quer? Até que se cumpriu o dia de Pentecoste, festa judaica celebrada há 7 semanas, ou no 50º dia após a Páscoa, irmãos. Eles não podiam sequer imaginar o que estava por vir. Eles não tinham noção do que estava por vir. Eles não tinham ideia do que estava por acontecer na vida deles. Certamente guardavam as palavras do Senhor: ficar em Jerusalém, ou ainda, de lá recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que é isso? Que expectativa é essa?
Mas que poder seria esse? Como receberiam? E o que deveriam fazer a seguir? Mal sabiam eles que ganhariam com o Espírito muito mais do que perderam com a partida do Senhor, e que nunca mais seriam os mesmos, suas vidas seriam as mesmas, aquelas pessoas inseguras, indecisas, incapazes, medrosas, nunca mais. Não sabiam eles que ganhariam com a vinda do Espírito, com o derramar do Espírito, muito mais do que eles perderam com a partida do Senhor. Mal sabiam eles que ganhariam muito mais com a chegada do Espírito. Não sabiam, porém, isso. Eles não tinham noção de que agora eles estavam sendo coadjuvantes, ou os atores centrais ali desse mover. Não sabiam que eles estavam participando do mais importante evento da história da igreja pós-ressurreição do Senhor. É o derramar do Espírito e o início da era da igreja, irmãos. Eles não tinham noção disso. Ali começava uma nova era, a era do Espírito. E o Espírito só tinha um plano dado por Deus: enche esse povo, faz esse povo transbordar da minha presença, para se cumprir aquilo que estava escrito pelo profeta Ezequiel: porei dentro de vós o meu Espírito, porei dentro de vós o meu Espírito. Se você entregou a sua vida a Jesus, você tem este Espírito. Se você não conhece Jesus, este Espírito não te pertence, e você não o pertence. A ele não pertence. Nenhuma religião do mundo tem algo semelhante. Não há nada na experiência cristã que seja tão vital, penetrante, eficaz que o mover do Espírito. E é sobre ele que eu quero falar para vocês hoje um pouco, sobre esse Espírito que foi dado à igreja. O Espírito da igreja. A igreja não é pouca coisa, irmãos. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é noiva do Cordeiro, é esposa do Cordeiro. Ela é a plenitude daquele que tudo enche. Ele é a coluna e base da verdade. A igreja é a plenitude de Deus. Não tem plano B. E Deus não vai falhar. Deus não falha, a igreja não vai falhar. A igreja não pode falhar. E não vai. Sabe por que não vai? Porque ela não pertence a nós, pertence a Ele. E Ele não vai deixar. As portas do inferno não vão prevalecer. Para com esse discurso de derrota. Quem disse que os que têm Espírito Santo, os que têm o Espírito de Deus, estão derrotados? Não estão. Aquele que tem o Espírito de Deus vive de vitória em vitória, e não de derrota em derrota. Creia nisso. Porque o Espírito já nos foi dado. O Espírito já foi derramado. Não vai acontecer outra coisa dessa de jeito nenhum. Já aconteceu. Ele já está entre nós. Ele já está aqui. Eu não preciso pedir para ele: vem Espírito. Vem que eu já estou aí. Irmãos, isso é tremendo. O que aconteceu com aquele grupo de discípulos, homens simples e letrados como estes que estão aí, após a partida do Senhor, não difere muito da situação vivida por um outro grupo de irmãos que no dia 12 de setembro de 74 rompia com o esquema denominacional humano. Aquela noite de quinta-feira foi também noite de lágrimas, decepções, incertezas. Como em Jerusalém, o Espírito Santo acendia em vitória uma chama viva da unidade da igreja. Sem que entendêssemos o que estava acontecendo, Deus estava fazendo coisa nova. Deus estava fazendo coisa nova. Isso não é discurso de megalomania não, megalomaníaco não. Eu tenho os pés no chão, firmados no chão. Eu sei perfeitamente que Deus estava fazendo coisa nova, através daquele povinho pacato, simples, feio que está ali.
que assustou Júlio quando chegou no auditório. Júlio, quando entrou no salãozinho doido, fez: que isso? Que isso, Júlio? É Deus fazendo coisa nova, através de gente pobre. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou calmo, não estou nervoso não. Mas eu fico empolgado com isso, irmãos. Eu fico maravilhado com um negócio desse. Olha só. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Alguns devem achar até pretensiosa essa comparação minha, né? Mas eu não vejo em nada diferente daqueles discípulos, daqueles irmãos. Eu também sou discípulo de Jesus. Eu também creio em Jesus. O mesmo Pedro que disse a Jesus: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, depois ouviu de Jesus uma repreensão: para trás de mim, Satanás. Pobre Pedro, pobre Norival, pobre Valtir Pereira, não tinha noção do que Deus estava fazendo naquele dia. Como nós, eles tiveram medo, dúvidas, fracassos e vitórias. O mesmo Deus que os usou lá também é o Deus que nos usa aqui. A promessa também é para nós, irmãos, e para tantos quantos nosso Deus chamar. Uma coisa é certa: não foi sem dor, perdas e danos, mas com poder que o Espírito Santo levantou o testemunho da igreja em vitória. Acreditem nisso. Não confie no homem, mas confie no Deus e no Espírito Santo que inspirou essa mensagem para vocês. Essa é uma mensagem que está sendo dada e ministrada ao coração de vocês, para que vocês se levantem, para que vocês não retrocedam na visão, no entendimento da revelação que Deus tem nos dado. Não compare isso aqui com o esquema denominacional humano. Não compare, não faça comparação. Até porque nós entendemos que todos os nossos irmãos que estão dentro desses esquemas denominacionais são nossos irmãos em Cristo e têm o mesmo Espírito que eu tenho. Mas estamos afastados uns dos outros por causa dessa malignidade que é a divisão. Que espírito é esse? Que espírito é esse que foi derramado, que nos foi dado? Primeiro, irmãos, é o espírito da promessa. Amém? É o espírito da promessa. Os profetas falaram dele. Jesus falou dele como alguém que estava muito próximo para chegar. E aqui ele chegou. Maravilha. Eu tento imaginar o que foi aquele negócio, rapaz. Que trem maluco foi aquilo. Eles devem ter ficado muito perdidos com aquilo, rapaz. Mas ele veio com força. Ele veio de forma impetuosa. E quando eles saíram dali, eles eram as mesmas pessoas? Eles estavam cheios do Espírito. Cheios do Espírito. É o que Deus quer fazer e quer que aconteça com você também. Comigo, cheio do Espírito. Irmão, estar cheio do Espírito não é nada sofisticado assim. Você tem que andar igual um cadáver, de tanto jejuar, de tanto orar, olheiras, cabelo todo. O que eu estou cheio do Espírito? Estou bêbado. Fala português, irmão. Você está indo para o seu trabalho, fala em português. Não, eu estou cheio do Espírito. Não me impressiona com isso, não se impressione com isso. No dia 8 de abril deste ano, eu me aposentei na escola estadual. Lembro-me que ao sair de casa, era meu último dia, eu olhei meu guarda-roupa assim, tinha várias camisas, as camisas bonitas assim, botões. Tinha aquela camisa que eu tenho, uma preta, escrita assim: isso não é uma barriga, é uma camiseta com relevo. Eu falei, eu vou botar essa aqui que vai dar um sucesso tremendo.
Vai ser o último dia. Eu não sabia que ia acontecer aquele treco todo lá, que a mídia foi lá filmar e aconteceu. Foi lá não, viralizou. E aí eu virei assim, quando eu virei, estava lá minha camisinha branca escrita assim, Holy Spirit. Quando eu virei, que eu abri, que eu pus os olhos nela, eu falei, você é o cara. Coloquei minha camiseta branca e fui. Quando foi aquele momento de despedida, sair para lá e abraço, daí a pouco a foto que aparece na mídia, exatamente de frente assim, vocês viram essa imagem? De frente assim, aquelas pessoas em volta e no meio a camisa estampada, o nome? Ou seja, Ele mesmo cuida dos mínimos detalhes. É isso aí, minha irmã. Dos mínimos detalhes. Aquela camisa, as imagens, as pessoas que viram, Lorival, e a camisa, hein, rapaz? Os irmãos em Cristo, a camisa, eu vi a camisa, eu só vi a camisa, hein? A glória é dele, o poder é dele, e o que a gente faz por aí não é por causa dele, para a glória dele. Então é ele que tem que receber a glória. Ele é o Senhor, é ele que nos inspira, que nos capacita. E você está cheio do Espírito. É o Espírito da promessa, irmãos. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, até Vitória do Espírito Santo, Serra, Fundão, vai por aí fora. Ser-me-eis minhas testemunhas. Portanto, a promessa foi cumprida, amém? Foi derramado, ele já está em nós. 2, que espírito é esse? A Bíblia fala de um espírito novo. Deus promete colocar no seu povo um espírito novo. Sabe como é que o Espírito Santo, depois que ele foi derramado, sabe como é que ele começou a trabalhar? Sabe como é que é o trabalhar dele? É assim, olha, ele vê você com coração de pedra. Eu gosto desse cabra que ele é durão. O Espírito Santo fala, durão, esse eu vou trabalhar nele. Tem outro que o Espírito Santo só dá o cheirinho assim, passa aquele perfume, começa a chorar, né? Mas tem os durões, tem os difíceis. Talvez seja o seu caso. A palavra de Deus diz, Isaías 43:19, eis que eu estou fazendo coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? E o que é isso que o Espírito está fazendo? É dar a você um novo coração. O profeta Ezequiel falou, dar-vos-ei coração novo, e dentro de vós porei espírito novo. É tudo novo. Você sabe por quê? Porque o espírito novo é o espírito do renovo, e é o espírito que renova você. É o espírito que vai te dar uma nova identidade. E esse espírito trabalha no íntimo, no interior de cada um de nós. Era o que Deus estava fazendo na vida daquele povo ali, ó. Trabalhando de forma especial, dando renovo, apesar do sofrimento, da dor, principalmente daquele irmão Valtir. Mas Deus estava atuando de forma a nos tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Irmãos, essa promessa se cumpre na vida de cada pessoa que decide entregar a sua vida a Cristo. O Espírito começa a agir em você. É uma forma extraordinária, é milagre que acontece. Eu lembro de um irmão que chegou aqui, veio e na hora eu estava pregando, quando eu fiz o apelo,
a pessoa que o convidou falou assim: vamos lá na frente. Ele disse: não, mas eu já aceitei Jesus. Não, vamos lá para você confessar então. Ah, mas tem que confessar? Tem, vamos lá, vamos. O cara veio. Aí chegou aqui, eu falei: que maravilha, você está aceitando Jesus. Ele falou: olhar para o outro assim, né? Do lado tinha outro que chorava horrores. Quando eu botei o microfone, você quer Jesus? Eu quero Jesus, eu quero o Senhor, eu quero. Perguntei para o outro, ele falou: né? O que chorava horrores já não está mais entre nós, nem servindo o Senhor. O que foi no empurrão, no tranco. Pai, vão comigo agora. Eu vou sim. Está firme. É um negócio esquisito. Não aconselho fazer isso de vez não, direto não, sabe, irmão? Só se você tem senão o cara vai virar um murro na sua fuça e dar problema aqui dentro. Mas é melhor que você ore para Deus quebrantar o coração dele, porque o Espírito Santo é aquele que tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Então no momento da conversão, no momento que o Espírito Santo começa a agir, ele vai quebrantando seu coração. Deus quebrantou esse povo direitinho. Primeiro botou esse povo no deserto para quebrantar. Aí nós estamos em pleno deserto. Praia dos Batismos. Olha o povinho ali, ó. Olha a criançada. Olha só. Bonito ali, eu. Derone está até escondido, coitado, para não aparecer. Que ia assustar um pouco o grupo pessoal ali. Afonsinho, tá. Não vou citar não. Eli está ali. Odilon, com um pouquinho de cabelo aqui ainda na frente. Dolores, sempre com a criança no colo. Dolores aí, Dolores. Né? E sentado ali, hoje tem um monte de homem sério aqui. Gente séria. Gente da melhor qualidade aí, ó. Depois nós vamos falar um pouquinho deles ali. O Espírito Santo fez coisa nova na vida desse povo. Foi dando a eles um coração de carne, um espírito novo para enfrentar o deserto. Que espírito é esse que a igreja recebeu? É o espírito da verdade, irmãos, e não do engano. O espírito que veio e encheu o povo de Deus é o espírito da verdade, e não de engano. Jesus falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E Ele disse, emendou, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Boa teologia de Jesus. Quando o Espírito Santo encher vocês, não precisam mais pedir para Ele vir. Ele já está aqui. Ele já chegou. Ele já habita em vocês. Ele está com vocês. Mas é bom lembrar que este é o Espírito da verdade. E por que este Espírito foi dado à igreja? A verdade, irmãos, é que o Espírito estava nos revelando, era a igreja. A verdade que o Espírito Santo estava nos revelando ali, é a verdade da igreja. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte e base da verdade. Toda a verdade de Deus está onde? Na igreja. Cabe aonde? Na igreja. Por isso o Espírito que habita em você é o Espírito da verdade. E onde é que nós vamos encontrar a verdade de Deus, irmãos? Olha nas mãos do irmão Valtir lá. O que é que o irmão Valtir traz na mão? A palavra. Onde é que nós vamos encontrar a verdade? Na palavra. Para que o Espírito está em mim? Para que eu me dirija e me leve, ele me conduza em direção à palavra. Para que eu conheça a palavra. Conhecendo a palavra, eu vou conhecer a verdade de Deus. Por isso que o Espírito está em você. Para que você tome posse da verdade. Crente não tem espírito de engano. Crente não é caloteiro, safado. Crente é verdadeiro, é sim, sim, não, não. Crente tem palavra.
crente tem testemunho. Você pode até viver uma fase difícil na sua vida, seja o que for, mas você sabe que a verdade deve estar em primeiro lugar. O tempo todo a verdade deve estar com você. Então, seja por onde você andar, o que você estiver fazendo, saiba disso. Esse espírito que habita em você não é um espírito de mentira, de engano, é o espírito da verdade. E é Ele quem vai lembrar a você tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Toda a verdade de Cristo, quem vai trazer a sua memória, quem vai fazer você viver, quem vai te ajudar nas suas fraquezas a viver o Evangelho da verdade, é Ele, é o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, não dá para viver sem o Espírito Santo. Não dá para a gente viver desconsiderando o poder do Espírito nas nossas vidas. Amém pela verdade de Cristo contida na igreja. Que espírito é esse que nos foi dado? É o espírito de paz, de ajuntamento, não de divisão e contendas. O espírito que foi derramado, irmãos, é o espírito de unidade, de concordância, não de divisão e de contendas. Este foi o espírito que foi derramado em nossos corações. Quando no dia 12 de dezembro, 12 de setembro, como eu voltei, rompe e se desliga naquela sessão, que ele vai ali para a casa, que era chamada Casa Pastoral, que o Júlio falou, um grupo de irmãos foram atrás dele depois para dizer que estavam com ele e que não iriam deixá-lo, e ele dizendo, não irmãos, eu não estou chamando ninguém, tomem decisão de vocês, vivam a vida de vocês, fiquem aí. Mas os irmãos foram deixando, saindo. O irmão Zimbardo era um coroa, um ancião, um homem muito temente a Deus, muito sério com a palavra. Ele abriu a Bíblia num texto, botou a mão assim, em Ageu 2:9, o Valtir sempre falava isso com a gente, e o texto é assim, e agora desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu quando olho aquilo ali, e vejo que ali estão, naquele grupo ali, estão 1, 2, 3, 4, 5 presbíteros. Naquela foto ali. 5 presbíteros. Hoje, 5 irmãos do presbitério. Um falecido, irmão Valtir. Mas 5 irmãos estão ali. 4 vivos hoje. Quando eu penso que nós crescemos neste espírito de comunhão, de unidade, de respeito ao pensamento do outro, eu entendo quando o irmão Ageu, que fez sentido a leitura desse texto profético na vida também da história da igreja, porque neste lugar Deus derramou a paz. Deus derramou a paz. São 6 irmãos que nunca entraram em celeuma, em conflito, por vaidade ou por contenda. Temos muitas vezes nossos desentendimentos, mas com vistas ao aperfeiçoamento e à maturidade. E a decisão para que a igreja siga no princípio da paz. Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe o que é ter a tranquilidade de saber que eu sei que eu não estou sendo apunhalado pelas costas pelos meus irmãos? Essa é a sensação que eu tenho. É a segurança de saber que eu estou com eles. E aprender a amá-los incondicionalmente. Porque o Espírito que foi derramado no meu coração é um Espírito de paz. E esse Espírito Santo me ensina a viver nessa diversidade, nessas diferenças que tem os irmãos. Eu digo os irmãos da liderança porque são aqueles que estão mais diretamente ligados a mim, no contexto quase para mim todo dia.
aqui entre nós, o Senhor derramou a paz. Nesses anos todos, nenhum irmão da liderança cresceu os olhos sobre o rebanho e falou, vou sair com 20, 30 para fazer o meu grupinho, minha igrejinha. Pelo contrário, nós estamos somando, mas esse não é o propósito do nosso coração. Quanto a isso, a igreja pode ficar tranquila. A unidade está presente na liderança da igreja, irmãos. Neste lugar o Senhor derramou a paz. Nós temos paz, graças a Deus. Não precisamos fazer sessão de negócio para tirar ele, aquele ou aquele acolá, porque está havendo trairagem, está havendo estupidez, espírito de partidarismo, vanglória. E também não vejo isso no meio dos irmãos, nos ministérios. Vejo os conflitos normais que acontecem. Tem gente, tem problema. Mas eu te dizia, vai embora não, meu irmão, fica aqui, vou sentir falta do seu problema. Né? Porque você é um problemático, né? Ele dizia que ele era problemático, né? Vou sentir falta do seu problema. Nós somos problemáticos. Tem gente que tem problema. Né? Sozinho você já vive em conflito. Junta 2, 3 aí que potencializa o trem do conflito, aí fica feio o negócio. Mas se o Espírito derramou, se o Espírito habita em você, você vai buscar a paz. Você vai viver em paz. Esse Espírito Deus derramou e colocou entre nós, irmãos. Eu glorifico a Deus por isso, porque essa promessa também foi cumprida. Amém? O Espírito de paz, de ajuntamento, de unidade, concordância, e não de divisões e contendas. É tão interessante como a gente faz o trabalho, esse trabalho de comunhão, porque os irmãos jogam muito aberto. Eu lembro que nas nossas campanhas, não sei se o Júlio lembra disso, Júlio, que você falou, irmão Valtir, nós terminamos de fazer uma campanha agora, fazer outra. Foi do cimento, não foi? Foi, né? Que ele falou, naquele cantinho ali, ó, perto do galpão, nós reunidos ali, e o Júlio falou, irmão, eu acho que não deveríamos fazer. E os demais irmãos, o irmão Valtir perguntou, irmão Valtir querendo fazer. Vamos fazer, e perguntou, Norival Júnior, o que você acha? Eu falei, sim senhor. Pergunta para Deuterônio, mas claro. É doido. Falar com? Perguntou outro, sim senhor. Aí Júlio, irmão, eu acho que nós deveríamos, os irmãos fizeram uma campanha agora, vai ficar pesado, não sei o quê. Irmãos, o irmão Júlio não concorda. Mas venceu a grande maioria. Então, nós vamos fazer a campanha. Aí eu estou assim, né? Bom, vamos ver quem vai lançar a campanha. Aí ele falou, e eu indico o irmão Júlio para subir lá e fazer a campanha. Eu fiquei bem assim. Claro que nós votamos em unanimidade, foi aclamação. Júlio vermelhou de vez assim. E fez. E deu no que deu, né? Eram 500 sacos, foi 500 sacos e meio. Um ginásio cheio de gente. Para que o Valtir fazia isso com a gente? Para mostrar para a gente que apesar de todas as coisas, nós tínhamos que decidir em unidade. Você discordou? Decidiu? Agora você tem que estar junto comigo. Agora você vai defender essa bandeira. Agora nós vamos juntos. E nós fomos treinados a caminhar juntos. É muito importante quando a gente aprende a fazer isso no nosso dia a dia com as pessoas, irmãos. Você pode colocar sua ideia, seu ponto de vista, mas discorde para concordar. Era assim que ele falava. Discorde para concordar. Só tinha uma pessoa que quando dava uma palavra final para ele, ele aceitava e desfazia às vezes tudo que ele havia falado para a gente. Vocês sabem quem é? Leci. Um dia ele falou assim, Norival Júnior faz assim, Norival Júnior não sei o que. Irmãos, o irmão botou um pêssego de mim do tamanho de um elefante. Eu falei, senhor, eu não vou dar conta disso. Aí irmão Leci falou assim, Valtir, Norival Júnior é professor, Valtir. Trabalha de manhã, de tarde, de noite. É pessoa do Estado, é pessoa da Serra, é pessoa de rede privada, é pessoa de cursinho, é pessoa de seminário. Eu não sei nem se esse homem consegue chegar em casa e fazer alguma coisa ainda, Valtir.
Aí irmão Valtinho olhou para mim. Só um minutinho, irmão, que eu vou consultar a Alessi aqui, para ver o que nós vamos fazer. Você acha mesmo, Alessi? Eu falei, essa mulher é de Deus, essa mulher tem um poder extraordinário. Ave Alessi. Aí ele falou, Valtinho, Norival Júnior, eu consultei Alessi aqui. O irmão não precisa fazer. Eu falei, eu vou beijar na boca essa mulher. Alessi tinha um poder grande sobre ele. Quando Alessi entrar aqui, vocês honram essa mulher, gente. Porque ela tirou esses homens de muito sufoco. Derones, então, imagina Alessi defendendo Derones de Valtinho na mesa da Copa, no café da manhã. Amém? Mas era Valtinho assim mesmo. Derones está rindo ali. Mas o Senhor derramou paz neste lugar. Eu glorifico a Deus que o meu coração está em paz com Cristo e com vocês. Amém? O Espírito que Deus derramou entre nós, olha aquele povinho ali, ó. É um espírito de humildade, simplicidade, não de vaidade, soberba e arrogância, irmãos. Esse foi o Espírito que Deus derramou sobre nós. Interessante que nós estamos crescendo e nós continuamos assim, né? Continuamos assim, simples no vestir. Tem umas reuniões que o povo aparece aqui assim. Eu lembro que chegou um cara aqui e falou assim, não sei quem foi, falou assim, cadê o pessoal dos pastores aí? Pastor, estão ali, ó. Mas cadê? Onde é que eles estão? Estão ali sentados ali. Mas estão de gravata não? Terra não? Não. Quem ali? Derones, com tênis, uma calça jeans, uma camisa comprida que vinha aqui no joelho dele. Júnior de camiseta, Eval Júnior, tá, o Dilon, aquele jeitinho dele. Ele falou, não, esse povo aí tá por fora. Esse povo aí não. A gente foi aprendendo, simplesmente, irmãos, eu lembro o irmão Valtinho pregando, de sandália havaiana, lá no salãozinho do Horto, com alças diferentes. Irmão Valtinho um dia foi pregar e botou uma corda aqui no cinto dele, uma corda, que o cinto deu problema, porque eu acho que ele quebrou o cinto na mesa, porque tinha pregação que tirava o cinto, batia na mesa, batia na mesa, pá. Célia que diz, opa, encontrei um doido para cuidar de mim, de outra doida que sou eu. Falaste bem, Célia, doido cuidando de doido. Nós crescemos nessa simplicidade. Isso não é uma virtude humana, não, é uma virtude divina. Nós nunca almejamos transformar isso aqui em passarela de desfile, de joias, de roupas, para você não precisar repetir vestido todo domingo. Viu, irmã? Fique à vontade. Não precisa chegar diante do seu guarda-roupa no domingo à noite, falar com 30 vestidos e falar, eu não tenho vestido para a reunião. Pô, qualquer um e venha. Fique preocupado não. Venha à vontade. Não venha esculhambado também, mas venha com cuidado. Põe uma roupinha mais decente. Nada muito decotado, muito justo, muito arrochadinho, porque tem uns bobinhos aí que ficam tudo de olho. Uma vez, eu lembro que o pessoal foi entregar a oferta aqui. Aí eu estava ali sentado. Ia pregar. Aí tinha uma visitante, a moça entrou aqui, quando ela passou aqui, eu falei, deve estar indo para uma boate, será que ela errou o caminho e veio para cá? Aí eu fiquei assim, Aí eu falei, misericórdia, deve ter gente que viu aqui dentro. Que isso? Mas que ancas? Que negócio é esse? Porque o próprio Espírito Santo nos disciplina no nosso jeito de vestir, de ser, e com simplicidade. A Bíblia diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, no lugar de serem orgulhosos, vaidosos, né? Frescos, cheios de nhenhenhê.
Condescendei com o que é humilde. Acolha essa pessoa. Tiago fala, olha, se chegar alguém no meio de vocês, cheio de paramentos, e vocês priorizarem aquele que chegou com trajes modestos, vocês estão pecando, porque na igreja de Deus não pode haver acepção de pessoas. Isso nós aprendemos desde cedo, na simplicidade desse grupinho pequeno aí. E é isso, pior que nós crescemos, viramos esse povão todo aqui, esse auditório, e a gente continua muito simples. Tudo entre nós é muito simples, até a forma de vocês serem relacionados com os presbíteros. Para quê? Para quê? Gabinete pastoral. Chama o cara, senta na escada ali e conversa com ele. Não tem motivo para dizer que os irmãos não são acessíveis. Chega, conversa. E aproxime-se. Nós trabalhamos na simplicidade, é assim. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu glorifico a Deus pela simplicidade, pelo viver simples da igreja, porque isso nós levamos para a nossa vida, para nossos casamentos, nossos relacionamentos, e a gente para de viver de aparência para viver de essência. Não vamos entrar, irmão, nessa lógica do consumo, nessa lógica que está aí. A igreja é simplicidade, amém? E por fim, o Espírito que foi derramado é um Espírito de perseverança, de esperança e confiança. Que bênção saber que perseveramos. Ali tem muitos irmãos que perseveraram e estão aqui caminhando pela fé, né? Ali nós temos Odilon, aquele de camisa vermelha, o irmão Odilon. Ao lado dele a irmã Dolores. Esse de cá de calcinha branca e blusinha e camisa manga comprida, era um servo de Deus muito simples, catador de caranguejo, que a gente tinha entre nós aqui. Irmão Vitor era um profeta, era um homem valoroso. A gente dava uma bala para ele, ele pegava a bala assim e falava: oh Deus, muito obrigado por esta bala, Senhor, obrigado porque vai me alimentar. Aí espava a balinha, ficava ali espava a balinha. Homem de oração, homem quebrantado, né? Ele chegava muito, nós tínhamos nossas reuniões 5 da manhã, ele chegava na janela do meu quarto assim, que era perto do auditório, fazia assim: irmão Juninho, vamos orar, irmão Juninho. Eu falei: velho chato, meu Deus do céu, vamos orar, irmãos, vamos orar. Irmão, ele não parava, ficava assim, eu falava: Senhor. Eu ia para orar. Às vezes ficava eu e ele orando, depois chegavam os demais irmãos. Mas ele falava: olha, irmão, a oração é a alavanca que move a mão de Deus, e a mão de Deus se movendo, tudo se move. Homem simples. Depois atrás de Dolores está eu ali, com aquela cabeleira, aquela estrutura craniana abençoada. Ali está o Walter Júnior, cabeça baixa. Aquela ali é Ivanete, né? Que era uma irmã dentista, né? Entre nós. Ivanete faleceu, né? Atrás de Walter Júnior, aquele de cabecinha baixa ali, tem Derones e Eli. Olha lá. Os dois estão ali, Derones e Eli. E no colo de Eli está Elimara, que é a filha mais velha de Eli. Na frente de Eli está Luísa Gomes. Aquele é o Elidon? Desculpe, obrigado, irmão. Luísa Gomes. Do lado, Luísa Gomes, Leti. Olha lá, Leti, você. E assim vai. Afonso, aquela irmã que está em pé de blusinha simples, não lembro o nome dela. Atrás do irmão Valtir está a irmã Leci. O óculos escuro, está vendo ali? E é isso aí, irmãos. E ali agachadinho, no cantinho, esse aqui é Genesi. Esse é o Hélio. Esse é Luiz Cláudio. Esse eu não lembro dele. Esse é Ricardo. Esse é Jean. Essa é boneca Marli. Esse é Mateus, que bonitinho. Essa aqui é Ana Paula, filha de Castorina. E essa aqui é filha de Adenite, né? Esqueci o nome dela agora. Aqui é Leci, Valtir, Afonso. Esse casou com essa. Afonsinho. Aqui, a cabelo da Adenite aqui, Adenite. Lourenço. Leti, Luísa Gomes, essa aqui é Lília, né? Lília.
Aqui o Eli, aqui Derones, Valti Júnior, Ivanete, eu, Dolores, Odilon, irmão Vitor. Não lembro desse aqui, irmãos. Não lembro. Os que estão aqui e que estão no auditório hoje, fiquem de pé. Os que estão ali nessa... Deixa eu ver vocês aqui. Cadê? Boneca está aí? Tá não? Ah, que pena. Olha o Ricardo aqui, gente. Aqui. Anti, bebê. Genecinho, tá aí não? Aí hoje ele falta. Vou pegar esse neguinho na reta daqui a pouco. Que isso, rapaz? Você falta um dia que eu vou falar de você. Obrigado, irmãos, por favor. Aí, ó. O que é isso, irmãos? Espírito de perseverança. Ora, o Deus da esperança nos encheu de gozo e paz nesse nosso crer tão simples. Por isso, eu quero deixar para a igreja uma palavra para todos nós. Paulo diz aos Coríntios: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, estamos sendo renovados dia após dia. Quando nós lembramos, trazemos à memória de vocês o que Deus fez no meio da igreja e que Deus está fazendo, é com um olhar de esperança. O nosso Deus, o Espírito Santo, continua agindo. Então deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estou vendo aqui, eu vejo quando a gente vai para um retiro de crianças, como tivemos agora de adolescentes, e ali eu vi tantos deles, jovenzinhos, chorando, quebrantados, fotos. As fotos, está ali o Mateus, né, Mateus? Eu vi Mateus se derramando, chorando ali, e vi outros também, e as fotografias estão lá. Daqui a 30 anos, os presbíteros daqui, que estarão aqui, os irmãos que estarão aqui, não sei se eu vou estar aqui, do jeito que a coisa vai, nós vamos estar vendo, vocês vão estar vendo imagens. Olha, esse aqui era o Mateus, ia para as reuniões, se quebrantava. Olha o Otávio aqui, o Alexandre já é um irmão, um ancião. Quem sabe, Alexandre, o senhor não te chama para o presbitério, meu irmão? Quem sabe? Hein? Aí está aqui, o que acontece? Olha aqui o Otávio também, servindo ao Senhor aqui, na área de ensino. Gente, é assim. Creio nessa verdade. Creio, Deus, o Espírito Santo trabalha sempre, irmão. Ele está sempre trabalhando. E é assim que Deus faz. Deus trabalha em silêncio, mas sempre em função da igreja, para edificar a igreja. Esse mover restaurador de Deus, ou do Espírito, continua até os dias de hoje, irmãos. A voz profética de Ageu, de Zacarias, de tantos profetas, atravessaram milênios e ainda encontra eco entre nós. Há 45 anos, o mover restaurador do Senhor nos arrastou para fora de Babilônia, da confusão religiosa. Naquela noite de quinta-feira, 12 de setembro, foi a voz do profeta Ageu que nos trouxe o consolo. Deus começou a restaurar ali o que estava em ruínas, e ainda está em ruína, que é o esquema denominacional humano, e a reparar tudo o que foi por este sistema descaracterizado, que é a simplicidade do viver da igreja. Portanto, a visão da igreja, una, inclusiva na localidade, cristocêntrica, bíblica, de autoridade, restaurou mais que a visão, mas também o sentimento de unidade, mesmo na diversidade dos irmãos. Restaurou a pregação da palavra, nos ensinando a separar costumes, tradições, legalismo de sã doutrina. Restaurou a alegria da adoração, da comunhão, do louvor. Restaurou o governo plural, não clerical, não vertical, não unilateral, mas um governo de unidade, igualdade e simplicidade. Eu glorifico a Deus pela igreja do Senhor. Glorifico a Deus porque Deus chamou vocês para esse testemunho. Agora saibam, e eu termino aqui a minha palavra, isso não é coisa pequena. Não diminua o que Deus colocou para ser dele. Não diminua a obra do Espírito na sua vida e na vida da igreja. Não diminua. Pelo contrário, coloca-se diante do Senhor. Senhor, como que o Senhor quer que eu faça parte agora dessa história? Daqui a 5 anos, nós vamos estar no ano do jubileu, irmãos, 50 anos. Estaremos aqui?
Você vai chegar daqui a 5 anos do mesmo jeito que você está, apenas alguém domingueiro? Ou você sabe exatamente o que Deus quer para você? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Dia 6 agora de outubro, nós vamos estar acolhendo novos membros. Vamos ter um momento fraternal para acolher novos convertidos, irmãos que vieram reunir-se conosco, que, enfim, vieram de algum outro local, de alguma outra cidade, estão reunidos conosco. Queremos apresentar esses irmãos a igreja, como a igreja funciona, os ministérios. E você pode se colocar diante do Senhor para servir ao Senhor na igreja. Domingo de manhã tem uma escola bíblica aqui, abençoadíssima. Onde é que começou a escola bíblica? Ali, ó. Ali. A escola bíblica começou no dia 25, no dia 15 de setembro. Lá naquela salinha nossa ali, da minha casa. Quando o irmão Valtir disse, a igreja se chama igreja em Vitória. Meus primeiros professores foram Valtir Pereira e Maria Dilce. Domingo, quando o irmão Valtir ministrou aqui, né, no vídeo a palavra, Dilce veio ao meu encontro, nós dois nos encontramos, choramos muito abraçados nós dois. Porque vem à memória tantas coisas, irmãos, que passamos ali. Quantas coisas. Agora Deus tem nos dado esse auditório, Deus tem nos dado grupos familiares, Deus tem nos dado despertar, Deus nos deu um local para retiro, irmãos, maravilhoso daquele. Você quer presente maior de Deus que um negócio daquele, irmãos? Quantas bênçãos Deus tem derramado entre nós. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar a serviço do reino. O irmão Abdushim, ele ministrou aqui esses dias uma palavra, ele disse uma coisa interessante. Ele falou que a chamada religião transformou a igreja em um campo de futebol. 22 correndo para fazer gol. E um monte na arquibancada vendo o jogo acontecer. Mas não vão para o campo. Ficam ali vendo, criticando. Torce por um, torce por outro, reclamando, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu vou te chamar para entrar em campo. Entra em campo. Entra em campo, vamos jogar a palavra, vamos trabalhar com as escrituras, vamos trabalhar para o reino de Deus. Aqui tem muito espaço para trabalhar. Coloque-se diante do Senhor e o Senhor vai te usar grandemente. Hoje nós falamos na escola bíblica sobre a ação social da igreja, a visão social da igreja. A igreja atuando nessa sociedade doente, acabada, nessa sociedade destruída aí fora. E não enclausurada, mas uma igreja que atua, que sai para além dos muros, para resgatar os perdidos. Eu mostrei aqui para os irmãos um vídeo de um morador de rua. Estávamos lá numa aula com eles, lá em Jardim Limoeiro. E ele falou assim, professor, eu estou escrevendo poesias. Eu falei, é mesmo, rapaz? Estou escrevendo poesias. Verônica, traz esse meu celular, pega aqui. Pega ele aí. Estou escrevendo poesias. Você tem que ver, irmão, que figurinha. Assim, esse sujeito vai... Que poesia esse cara está fazendo? Aí ele falou, mas eu faço música também. E eu fiz uma música, professor. Senhor, me ajude a achar isso aqui agora, meu pai. Eu fiz uma música, professor. Eu fiz um louvor. Eu falei, é mesmo? Então, mostra para mim esse louvor seu. Minha filha deve estar apavorada ali agora. Aqui, achei. Cadê? Vou botar no microfone aqui, hein? Eu não vou deixar o pecado me dominar. Alcançado pela graça, eu já tenho a salvação. Conhecimento da verdade é que nos traz libertação. Eu vou ganhar almas pra Jeová. Ele me amou e não deixou de me amar. Entregou seu próprio filho pra morrer em meu lugar, exercendo condição para a vida retornar, me adotando para si, para que na segunda vida venha me autenticar. Então serei com ele e com ele eu vou morar.
Eu tô querendo uma nova vida com Jesus. Eu quero a vida que me deu lá na cruz. Estou clamando Maranata, Cristo vem me buscar. Eu creio nas promessas, fui ansioso, eu tive pressa, mas já lancei toda a minha ansiedade no Senhor. Essa é a chance para poder viver sem dor. Aceite a Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Vocês ouviram, irmãos? Todo machucado, todo ferido, mas ele sabe que a única esperança para vencer a dor dele é em Cristo Jesus. Para isso, alguém vai ter que anunciar, alguém vai ter que ir. Vamos trabalhar para o Senhor, irmãos. Quanto mais a gente se envolver com a obra de Deus, menos tempo nós vamos ter para viver, para reclamar e para murmurar. Mas tomar posse desse Espírito que, graças a Deus, tem conduzido a igreja do Senhor nesses 45 anos.